E amigos, hoje comentário do inevitável reajuste. A gente fala principalmente dos combustíveis, por causa daquela chamada MP do fim do mundo e o término do PIS/COFINS. E com isto nós vemos aquelas emissoras que inclusive sempre apoiaram o governo e agora estão começando a malhar. Não está bom para ninguém. Vejam aí primeiramente o Datena, ali da Band, Datena Filho, tecendo comentários e realmente condenando as atitudes e a ação do atual governo. Por sorte, abasteci ontem de manhã, mas é bom ficar ligado que podemos ter mais um aumento importante. Podemos e teremos. Acho que já tem posto aumentando o preço, hein, Joel? Com toda certeza, é com sempre toda assim. certeza, cara. Eu abasteci porque estava no osso ontem. Não tinha o que fazer. Corri pro posto lá e... caro pra caramba. Agora imagine daqui pra frente. Eu vou deixar o Pedro primeiro dizer pra gente o valor, quanto que vai aumentar, quanto que não vai aumentar, para a gente te explicar melhor o porquê desse aumento, que tem tudo a ver com uma decisão exclusiva do governo federal. Exclusiva do governo federal. Pedro Corsini, um ótimo dia a você, queridão. Já subiu por aí ou vai subir de hoje para amanhã? Como é que tá esse papo aí? No Brasil inteiro, é claro. Tá subindo, viu, Joel? Ótimo dia a você, a Patrícia, quem nos acompanha aqui no Bora Brasil. Nesse posto aqui em BH, a região sul da cidade, o valor ainda é de 2 semanas, R$ 6,19 o litro da gasolina e quase R$ 4,40 do etanol. Mas a expectativa é de um aumento aí de cerca de até 12 centavos no preço dos combustíveis em todo o país, depois de uma publicação da medida provisória do governo federal que restringe o uso do PIS/COFINS para a quitação aí, do pagamento de outros impostos. Então, por isso, não podendo utilizar esses créditos para poder pagar os tributos, o preço onera, aumenta. Muitas redes de postos já anunciaram que vão reajustar os valores. A publicação da MP foi na semana passada e agora que ela surge efeito, muitos motoristas chateados, revoltados, porque dói no bolso. Afinal de contas, 11 centavos por litro é muita coisa, vai onerar. Aqui na capital, alguns postos já aumentaram. Nesse aqui, a expectativa é de um aumento durante o dia ainda, mas grandes redes já comunicaram que vão subir os preços no etanol, na gasolina e no diesel, Joel. Ô Pedro, sabe o que me surpreende? É o seguinte, porque medida provisória, ela tem que ser usada de forma emergencial. Por exemplo, Rio Grande do Sul, arrebentou tudo lá no Rio Grande do Sul. Você não pode esperar um processo burocrático para tomar determinadas decisões. Aí você baixa uma medida provisória como presidente, como governo, em um momento de exceção. Agora, o atual governo, infelizmente, tem governado muito à base de medida provisória. E é um governo que prega a discussão democrática das coisas. E medida provisória não tem nada de democrático. É a sua posição sendo imposta ali. Porque depois de baixada a medida provisória e publicada no Diário Oficial, ela tem efeito imediato. Depois caberá ao Congresso reverter essa decisão. Só que mesmo revertendo lá na frente, o rombo estabelecido nesse período já está aí e ninguém muda. Então isso me deixa chateado pra caramba, porque o processo democrático para tudo é o quê? É você criar o projeto, vamos só que o governo queira mesmo colocar isso em prática. Cria o projeto, manda para o Congresso aprecia, vota, discute ali dentro do campo das ideias, se aprovado legal, se não aprovado legal também, porque faz parte da democracia você aprender a lidar com o que é contrário a você. E o governo agir desse jeito não está agindo de uma forma nada razoável. É medida provisória toda hora. Aí você tem do outro lado o Congresso ficando cada vez mais duro e resistente por conta disso. Dessas coisas que são colocadas goela abaixo. E nesse caso é algo que é colocado goela abaixo diretamente para todos nós. Para você que está me assistindo. Que não cabe discussão. Amanhã você vai no posto e vai ter que pagar mais. E assim deve seguir por pelo menos 120 dias. Pelo menos por 120 dias. Triste isso, não é, gente? Precisamos arrecadar mais. Precisamos. Mas precisamos cortar os gastos. E ninguém fala isso, pô. O governo cada vez gastando mais e indo mais atrás de recursos.
E também temos comentário que teve se render. Aquela Rede Globo, que muito apoiou o governo, através do jornalista e comentarista Demétrio Magnoli, e aí está ele também dando aquele seu depoimento e, como todos nós, malhando a atitude e as decisões do atual governo. Não é um equívoco, é uma avacalhação. Como assim mudar regras tributárias com medida provisória de validade imediata? Nenhum país sério faz isso. Lula foi eleito prometendo estabilidade e previsibilidade econômicas. Não há previsibilidade nenhuma. É a baderna jurídica. Hoje vale uma regra. Amanhã, pela canetada do presidente, vale outra regra tributária. É coisa de república bananeira. A discussão sobre subsídios ao empresariado é uma discussão muito importante aqui no Brasil. Tem uma quantidade imensa de subsídios, mas medida provisória de validade imediata que muda a situação tributária. O Haddad está brincando com esse negócio. É gozação. É só isso. E por fim, ainda nesse assunto, nós temos aquele comentário, como sempre, bem detalhado e coerente, do William Wack, da CNN Brasil. Começa a se instalar no governo Lula 3, uma espécie de rotina. É segunda-feira? Então é dia de debelar alguma crise. A mais recente tem a ver com uma mexida relâmpago do governo nas regras do sistema tributário, criando uma rara unanimidade contra o governo entre alguns dos mais variados setores da economia. Ao contrário de outros problemas técnicos de difícil compreensão, essa última mudança nos impostos já ameaça ter consequências práticas imediatas. Subida de preços de combustíveis já nesta terça-feira. A natureza do problema, porém, ela é de ordem política, ela não é de ordem técnica. É o fato do governo ter de se empenhar em arrecadar o que puder para gastar o que quer. Mesmo amparado pelo Supremo, o que se destaca, porém, é a incapacidade política do governo de articular no Congresso. Importante observar que na crise desta segunda-feira, o perigo para o Planalto não está tanto no Congresso, que está preparado mais uma vez para lhe impor uma derrota. O perigo está no fato de que setores amplos da sociedade não aguentam mais pagar impostos. E é esse clima de basta, chega, não dá mais, que chegou ao próprio Congresso. As reuniões de segunda-feira, presididas por Lula, não parecem ter se dado conta disso. A questão não é mais a de fatos isolados da política. É cada vez mais o conjunto da obra. E após esses comentários que colhi dos diversos canais da imprensa oficial, eu espero que você também dê a sua opinião. E se achar por bem, se inscreva no nosso canal de Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias e dos mais variados assuntos.